Senhor, na presença do nosso Deus. Com certeza o Senhor tem algo para as nossas vidas hoje, não é à toa que nós estamos aqui, nunca é por acaso, sempre tem um propósito. E nós oramos para que hoje o propósito do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Amém? E eu quero deixar uma palavra que está em Daniel. Tenho lido Daniel nos últimos dias. Entramos no ano da fidelidade. Esse é o primeiro ano, o primeiro culto do ano de 2026 no Oeste. Glória a Deus por isso. Iniciando mais um ano na presença do Senhor. Hoje de uma forma muito especial. Eu quero compartilhar com você Daniel, no capítulo 2 e o versículo 27. Amém. Daniel 2 e o 27 diz assim: E na presença do rei, Daniel respondeu: O mistério que o rei existiu, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem prognosticadores podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. E ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que tivestes quando estavas deitado são estes. Ó rei, quando estavas deitado, teu pensamento se voltou a coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te revelou o que acontecerá. E a mim foi revelado esse mistério, não por ter eu mais sabedoria entre os que vivem, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Então aqui Daniel, ele tem uma experiência tremenda com Deus, aonde o rei Nabucodonosor emite um decreto que todos os sábios morreriam, que todos os magos do reino morreriam se não revelassem o sonho que ele teve. Ele queria que as pessoas adivinhassem qual o sonho que ele teve e o que aquilo significava, e era algo realmente impossível. Mas Daniel, ele vai para Deus e Deus revela a ele coisas impossíveis. E o que eu quero dizer nessa tarde é que nós servimos a um Deus de coisas impossíveis. E aquilo que para os homens não tem saída, solução, conserto, é algo impossível. Há um Deus no céu que revela os mistérios. E eu vou ler de novo o que está no versículo 28. Porque ali Daniel está falando com o rei e ele diz que o mistério que o rei existiu era impossível de ser revelado por pessoas, por homens, por sábios, por adivinhos ou qualquer outra pessoa. Mas no versículo 28 ele fala: há um Deus no céu que revela os mistérios. Então, ainda que ninguém nessa terra possa dizer nada, responder nada, explicar nada, há um Deus no céu que revela mistérios. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde nós nos colocamos diante da Tua presença e nós estamos aqui por causa do Senhor. Há um Deus que revela mistérios, há um Deus, e esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos, o Deus que livra o seu povo, um Deus que revela segredos do coração, um Deus que faz as coisas impossíveis se tornarem possíveis, porque esse é o Senhor, o único digno de ser louvado, de ser adorado, de ser exaltado, e é o Teu nome, Senhor, que nós engrandecemos e que nós exaltamos neste lugar, nesta tarde, e entregamos a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, porque tudo é Teu, tudo é bem de Ti, e tudo volta para Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Essa música fala tanto comigo nesses dias porque é bem o que a gente está vivendo, né? Estamos em dias de primícias e é um tempo de consagração, é um tempo de oração, é um tempo de buscar de Deus uma direção para esse ano. Enquanto tantos estão fazendo tantas coisas aí fora, né? No período de férias, de descanso, de praia, de churrasco, de bolo, e aquele cheiro de churrasco da vizinhança entrando dentro da minha casa me dá um negócio. Mas a gente lembra para quem a gente está sacrificando, para quem a gente está se entregando, por quem a gente está se doando desse jeito, e tudo perde as forças ao nosso redor e tudo começa a valer a pena porque a gente se lembra para quem é o único, aquele que nos chamou, aquele que tem palavras de vida eterna, aquele que nos curou, nos libertou, nos perdoou, aquele que tem feito tanto, que tem sido tão bom para nós. E tudo que nós podemos, Senhor, nessa tarde, nessa noite, nesses dias, tudo, é nos derramar aos teus pés, é nos entregar diante da tua presença, é parar tudo, é deixar tudo, é pausar tudo ao nosso redor e simplesmente sentar aos teus pés e te ouvir. Essa é a boa parte, essa é a parte que nós escolhemos, em nome de Jesus. Aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Ah, meu Deus, que eu poderia te oferecer tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós entregamos a ti, Senhor. E derramamos aos teus pés na tua presença.
do Senhor. É a presença do Senhor. Amém? Glória a Deus.
compartilhar algo, porque essa música que a gente colocou ali sobre a Maria, né? Fala da Marta e da Maria, essa música está desde ontem no meu coração, e essa palavra sempre fala muito comigo, porque eu sou muito Marta. Eu sou muito parecida com essa Marta, eu tenho muita dificuldade de ser Maria. E Deus, esse ano, já começou me prensando, botando na parede, ou tu vai para a boa parte, minha filha, ou alguma coisa vai ser tirada. Porque a única coisa que não pode ser tirada de nós é a boa parte. Essa nunca vai ser tirada. E a gente precisa levar isso muito a sério. É muito bom trabalhar para Deus, servir a Deus, fazer coisas, produzir, dar resultados, ser alguém ativo. É muito bom ser produtivo. É muito bom terminar um dia e saber que o seu dia rendeu. Eu, pelo menos, gosto, né? Saber que eu terminei o dia cansada, mas que eu fiz 1000 coisas. Isso, de alguma forma, me deixa bem. E aqui, Jesus me confronta muito. Lucas, capítulo 10. E eu estou desde ontem, assim, combinando isso, porque eu fiquei pensando, falei, mas o servir é amor. Eu argumentando com Jesus, né? O servir é amor. Quando eu amo, eu sirvo. Então eu estou servindo, eu estou mostrando que eu amo. Não é uma linguagem do amor. Mas Jesus tem todas as linguagens, ele é completo. Nós temos a nossa linguagem do amor. Uns amam e se sentem amados, servindo, outros dando presentes, outros com palavras de afirmação, outros com tempos de qualidade. Cada um tem uma forma, mas Jesus tem todas elas. Então, porque ele é completo, ele é perfeito. Então, se você servir, você está mostrando que ama. Mas se você não servir, mas decidir parar para ouvir e dar um tempo de qualidade para ele, ele também vai entender que você ama. E se você ficar adorando e elogiando, ele também vai entender que você ama. E se você trouxer um presente, que é esse momento agora, é o momento de trazer um presente. Essa também é uma linguagem que mostra para a gente que a gente ama. Então, independente das formas como a gente pode demonstrar, o importante é que a gente demonstre. A Marta, lá no capítulo 10, versículo 38 de Lucas, diz assim: prosseguindo em viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu em casa. Sua irmã chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, na verdade, Marta, ela estava escondendo a sua ansiedade e escondendo a sua preocupação no serviço que ela prestava para Jesus. Que eu quero me comer aquilo. Porque isso é muito forte. Marta estava ansiosa e preocupada, mas ela estava escondendo isso no serviço, e ela achava que quanto mais ela servisse, mais ela seria aceita, e mais ela poderia responder ou vencer aquilo que ela estava sentindo. Na verdade, ela estava ansiosa e preocupada e agitada e perturbada, e ela estava escondendo tudo isso com o seu servir, mascarando isso com o seu servir a Jesus. Mas Jesus, ele olha por trás das máscaras. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Jesus não estava rejeitando o serviço dela. Jesus estava ensinando ela que mais importante do que o que ela poderia prestar do lado de fora era como ela deveria estar do lado de dentro. Isso aqui é muito forte para mim. Maria decidiu parar tudo. Uma coisa só é necessária agora. Não quer dizer que depois não tenha que se levantar e servir. Mas agora, uma coisa só é necessária. E essa é a boa parte que não lhe será tirada. Então, quando a gente tira esse tempo para parar tudo, estar simplesmente na presença, não é perda de tempo. É ganho. É um ganho que não lhe será tirado. É uma porção que não lhe será tirada. E eu não tenho muito o que dizer a respeito disso, além disso, porque independente da forma como a gente demonstre, a
gente tem que sempre se lembrar de estar aos pés de Jesus. Você pode servir, você pode doar, você pode dar. Esse é o momento em que a gente vai demonstrar a nossa linguagem do amor, dando presentes quando você traz a sua oferta, quando você traz o seu dízimo. O dízimo é um ato de obediência diante de um mandamento. Mas quando você traz uma oferta, você está trazendo um presente. Também é uma linguagem do amor. Também é uma forma de dizer para Jesus o quanto nós o amamos. E independente disso, que a gente não esconda nossas ansiedades, não esconda nossas preocupações atrás de nada. Mas a gente possa parar tudo e dizer: Jesus, na verdade eu estou desse jeito e eu preciso ficar bem aqui, até que o Senhor fale comigo, até que o Senhor me mostre, até que o Senhor me toque, até que o Senhor me transforme. Eu quero essa boa parte. Quando você traz o seu dízimo, a sua oferta na casa do tesouro, essa também é uma boa parte que não te será tirada. Existe promessa sobre a vida dos dizimistas. O devorador é repreendido, a janela do céu é aberta, as bênçãos nos alcançam. Amém? E a gente vai semear agora na casa do Senhor. Você pode trazer a sua oferta em nome de Jesus. Declaramos em nome de Jesus que, assim como um fermento que leveda toda uma massa, assim também, Senhor, essas sementes, elas venham trazer crescimento à vida financeira do teu povo. E também a esta obra, que cresça, que apareça, que seja ampliada, que se multiplique, que avance, que alcance territórios, que alcance lares e famílias. Nós declaramos que essas sementes são santas ao Senhor e elas se converterão em almas para ti, em vidas para o teu reino. Elas representam a semente de uma pesca milagrosa que o Senhor vai promover, porque nós decidimos escolher a melhor parte e estamos aqui. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos repreendido nesta noite toda a ação do devorador, o migrador, o cortador, o tranca-rua, o espírito da miséria, os demônios que trazem, que interferem, que agem na vida financeira. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos janelas dos céus abertas, portas abertas, provisões milagrosas, o suprimento de cada necessidade, Senhor, de tudo aquilo que o teu povo precisa e de tudo aquilo que a tua obra precisa, porque tudo pertence a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro culto de 2026 e nós vamos receber diretamente da sede para ministrar o nosso coração a nossa apóstola, a apóstola Suzy. Glória a Deus, obrigada. Que honra, privilégio estar aqui, né? Eu já ministrei no primeiro dia lá na sede, segundo dia lá no Oeste. Olha que privilégio, Oeste, recebendo aqui uma palavra do coração de Deus, nesse lugar, no primeiro dia do ano. Eu queria falar sobre Josué, um texto muito conhecido, né, que fala sobre Josué, o capítulo de número 1 e o verso de número 1. Fala assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo o povo da terra, para que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou ter dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano, até o Rio Grande, o Rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, para o vosso termo, e será persistir diante de ti todos os dias da tua vida. E assim como eu fui com
Josué, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que eu daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes nele medita dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pares nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. A gente está falando aqui de um grande conquistador, né, que é Josué. Nós entramos no ano da fidelidade e nesse ano da fidelidade Deus ele tem falado muito sobre isso, que um grande conquistador é fiel e um grande fiel se torna um grande conquistador. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu quero ficar falando disso aqui hoje nesse sentido, né? Quando a gente estava vindo para cá, estava olhando assim o trânsito e comecei a olhar para a parte assim, da praia e eu comecei a ver quantos prédios estão sendo construídos na cidade de Barra Velha, tudo bem pertinho da praia. Há 30 anos atrás, né, um pouquinho mais, antes de a gente vir morar para cá, meu pai construiu os primeiros prédios ali em Itajuba, e foi também pertinho da praia, mas ele foi preso por conta disso, né? Por conta disso, prenderam ele ficou, por causa das leis e tal, enfim, ele ficou 66 dias na cadeia, e depois desses 66 dias ele ficou mais 6 meses, 8 anos depois, né? Pagando por um crime de ter construído prédios que hoje as pessoas desfrutam, né, de moradia, desfrutam de tantas coisas, por causa de leis e tal, e ambiente. E hoje eu fico olhando quantos prédios estão sendo construídos e ninguém vai preso, né? Por quê? Porque a lei mudou, as coisas mudaram, né? Mas alguém pagou um preço para que as coisas pudessem mudar. Tudo, alguém vai na frente, alguém sofre primeiro para que outros possam desfrutar de grandes coisas, de grandes conquistas, né? Então sempre alguém vai na frente. Eu estava lembrando de um irmão lá da igreja. Quando ele veio para a igreja, ele disse que ele queria algo mais de Deus, assim, e só de culto era muito pouco, ele precisava se alimentar um pouco mais. E daí a pessoa que estava orientando ele na igreja disse, olha, então vai para a escola de líder. Ele veio para a escola de líder, gostou muito, trouxe caderno, ficou fascinado, e daí os outros amiguinhos que estavam vindo na igreja, ele também começou a falar de um por um, olha, vamos na escola, a escola é boa. E quando ele viu, a sala de aula estava cheia de gente que ele mesmo trouxe, porque fez bem para ele. Então, também ele acreditava que ia fazer bem para aquelas pessoas. E ele levou essas pessoas. O que aconteceu? Essas pessoas que ele levou começaram a se tornar obreiros, sendo consagrados obreiros, líderes de jovem, líderes de várias coisas. Eles começaram a se tornar pessoas que faziam a diferença na igreja e no lugar. E ele não, ele foi ficando no anonimato, né? Foi ficando para trás, foi ficando no anonimato. E ele foi ungido obreiro porque ele fez toda a logística, tudo que tinha que ser feito no padrão, né? Mas não porque Deus tinha dito, olha, unge ele obreiro. Outros nem tinham feito a logística que Deus tinha falado para ungir, né? E a gente foi ungido, conforme Deus foi ministrando, falando, e a gente ungiu porque ele trabalhou para isso, não porque Deus denominou. Eu disse, Deus, nós estamos fazendo porque ele está se esforçando, mas não porque o Senhor está mandando, né? E nós ungimos ali ele e tal. Passaram-se os anos, essas pessoas foram saindo, né, por N motivos, sei lá, e ele foi ficando, E de repente, do nada, né, em pouco tempo, Deus disse, unja pastor. E aí eu me assustei, porque Deus nem tinha dito que era para ungir obreiro, agora Deus já está dizendo que era para ungir pastor. E depois que todo mundo se foi,
mas que ele havia ficado. E Deus ficou olhando até onde esse rapaz ia, né? E a gente fica pensando, por quê? Deus guardou ele, escondeu ele para um tempo específico, deixou ele no anonimato, para ver como ele procedia enquanto os outros caminhavam e ele não. Se o coração dele estava em Deus ou estava andando atrás, ou era pelo movimento. E quando Deus provou e viu que não era pelo movimento, então Deus viu que ele poderia ser alguém que iria cuidar das ovelhas, independente de quem estivesse ali, né? Eu estava lembrando também de uma irmã lá da igreja, ela foi chamada para ser líder dos jovens, e na época, então ela ficou muito eufórica, muito feliz, porque Deus a escolheu, né, para ser líder dos jovens. Mas quando chegou a época dela de liderar, veio o Covid, né? E aí ela não pôde liderar, porque não tinha ninguém na igreja, a igreja estava fechada. Mas ela foi lá fazer as filmagens, ela fazia as coisas que tinha que fazer. E aí no dia dos jovens, aí ela pegou, ela disse, não, vai ter jovens. Eu falei, como não pode? A igreja está fechada. Mas ela pegava o celular dela, botava lá e sentava numa academia e pregava, como se estivesse pregando para uma multidão. Porque na mente dela não era... ela tinha sido chamada e convocada e ela ia fazer o serviço ponto, né? Então ela foi lá e sentava e fazia. E depois ela chamou meu marido para entrevistar, daí depois ela me filmava e botava lá no YouTube. E chamou a minha filha, chamou eu, chamou, sei lá, várias pessoas, né? E ali ela fazia o culto para os jovens e palavra para os jovens. Eu tenho até hoje os vídeos dela, né? E eu fico pensando, meu Deus, que corajosa, não tinha ninguém, estava tudo fechado, uma época que ninguém poderia cultuar, mas como é que vai fazer culto de jovens, né? O máximo que poderia fazer era culto, talvez para todos, mas não, ela queria o culto dos jovens, ela foi chamada para isso, ela acreditou que era aquele ponto, e foi uma corajosa ali, né? E depois disso veio, ela fez um negócio lá com super-heróis e tal, e o culto dos jovens dela, na época de Covid, era o culto que mais tinha mais gente no culto dos jovens do que no culto tradicional da igreja. E aquilo me assustava, mas a fé daquela menina, a fé daquela pessoa, né? A forma como ela cria, como ela acreditou, como ela se empenhou, ela não ligou se não tinha gente, ela ligou que Deus tinha chamado e ela ia fazer jus ao nome do Senhor, né? E ela fez aquilo ali. E passaram-se os anos, hoje, aí Deus confiou a ela uma igreja, né? Hoje ela também é pastora de uma das nossas igrejas. E a gente fica pensando, de onde veio essa chamada, né? Tu vai olhar lá no anonimato, lá no escondido, né? Lá onde ninguém nem via, onde ninguém nem sabia. Ela estava ali pregando, ela estava ali adorando, ela estava ali se interessando por alguém que pudesse receber uma palavra, né? Eu lembro de mim também, eu já contei isso, sempre falo, mas quando eu comecei para a igreja, eu queria que todo mundo soubesse aquilo que eu estava aprendendo, né? Mas eu não sabia muito, então dentro do meu quarto, eu ficava ali orando, ficava ali intercedendo, abria as janelas, né? E estendia as mãos dos meus vizinhos, abria outras janelas, estendia as mãos dos vizinhos do lado de lá, ia para a sacada, e da sacada eu estendia as mãos ali também. E enfim, e depois ia para dentro do meu quarto, pegava a escova de cabelo, ia para frente do espelho e ali eu pregava. Mas ninguém via aquilo ali, né? Era algo que ninguém estava olhando, ninguém estava vendo. Mas Deus dos céus estava observando, né? E hoje eu pego no microfone e eu prego para pessoas. E quando a gente consegue lembrar disso. Então Deus, ele não está chamando aquele que se destaca entre a multidão. Deus está chamando aquele que está no anonimato. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Moisés, esse que havia morrido aqui, que o Josué seguia, era alguém que também foi escondido desde o nascimento, né? Por 3 meses ficou no anonimato ali, o seu nascimento. Depois foi criado um palácio lá do Egito. 40 anos ele foge e vai lá para o deserto, né? E fica também no anonimato. E depois de 40 anos ele volta, liberta o povo de Israel e leva eles para o deserto também, né? Então nada que é grandioso começa grandioso, começa por pessoas que estão no anonimato. Esses dias eu estava pensando nos meus 2 filhos e eu estava dizendo, Deus, o que vai ser, né, desse menino, dessa menina,
que vai ser, o que vai ser, e comecei a orar a Deus. E Deus falou, eu estou guardando ele para um tempo específico. Então, eu tive que me calar ali, do amém, Deus, amém. Eu estou guardando ele, está escondido, porque se mostrar agora, matam, né? Então, para um tempo específico, precisa ser escondido, precisa ser guardado, precisa ser, digamos que meio que desprezado, precisa ser alguém que nem é bem querido, nem visto, porque o tempo em que for aparecer, vai ser um tempo de utilidade, né? Então, todos nós nascemos para um tempo específico, né? E Jesus, ele nasceu e ele foi visto lá naquela manjedoura, foi adorado, foi levado ouro, incenso, mirra, um monte de coisa lá na manjedoura onde ele havia nascido naquele lugar. Mas, depois de um tempo, só com 13 anos que ele aparece, né? E depois desses 13 anos, nunca mais ele aparece. Só vamos ver Jesus lá com 30 anos, né? Então, Jesus ele ficou escondido para um tempo específico, né? Todos nós temos a hora em que Deus vai nos mostrar, né? Moisés ficou escondido para um tempo específico, né? Eu e você talvez ficamos guardados, escondidos para um tempo específico, e nós não entendemos muitas coisas, mas se Deus nos mostrar agora e mostrar todo o plano que Ele tem conosco, talvez Herodes, ou sei lá quem, né, iria dar um jeito de dar um fim na gente, para que aquilo, Satanás, no nosso caso, é o nosso inimigo, né, iria dar um jeito de nos eliminar, para que não se cumprisse aquilo que Deus tem para concluir através da nossa vida. Então a nossa vida tem uma grande importância, né, para um tempo específico, né? Esses meninos, se Deus mostrasse que ele ia ser pastor lá no começo, talvez já teriam matado ele, né? E ou ele teria ficado orgulhoso, bobo, sei lá, e não teria conseguido. Essa menina, né, se mostrasse que ela seria uma pastora, talvez ela não conseguiria nem ter pegado a liderança ali, né, dos jovens. Então, nós não sabemos como Deus vai trabalhar e de que forma Deus vai trabalhar. Mas é isso que eu queria falar. O meu pai, ele construiu aqueles prédios lá, né, e foi preso por conta de uma coisa que foi um benefício para a cidade. Hoje, quantos benefícios tem na cidade? E não sofrem a mesma coisa. Então, alguém vai na frente, alguém vai sofrendo para que outros possam, então, ser abençoados. Jesus, ele foi o primeiro também. Ele sofreu, né? Ele sofreu consequências que eu e você não precisamos sofrer. A morte de uma cruz, né? As chicotadas, aquele nível de perseguição que ele sofreu, as cuspidas na cara. Talvez a gente sofra alguma coisa nesse sentido moral, de perseguição e de estresse, de calúnia, às vezes até de difamação, às vezes até de desprezo, mas não se iguala ao que Jesus sofreu. E quando nós olhamos para Jesus, então a gente vê que alguém foi na frente para que a gente possa hoje ter uma coisa muito melhor do que Jesus teve, né? Alguém sofre na frente para que a gente possa ser beneficiado. Então, eu quero falar sobre isso, que todo conquistador, ele precisa ser um homem forte, uma mulher forte. Não tem meios de eu me tornar uma conquistadora, um conquistador, se não houver força em mim, né? Então, tua alegria é a minha força, né? Quando nós olhamos, eu estou falando assim, o que fazia esse guri chamar os outros, né, para poderem ir para a escola de líder? E todos os outros foram crescendo e ele não, né? E ele ficou triste por conta disso, né? Mas quando todos os outros desistiram, ele foi o destaque, né? Então a gente fica olhando todas essas situações. Essa menina, né, custou para se tornar alguém, né? Quando chegou a vez dela, tem Covid, né? Então como é que Deus disse que ela vai ser uma líder de jovem quando até as igrejas todas fecham e não tem mais jovens, né? Então a gente não tem mais. O segredo de um conquistador é a força que ele tem, né? Se ele não for forte, não tem como ele ir para a conquista. Ela conquistou tudo isso porque houve força. Ele conquistou tudo isso porque ele foi forte, né? Meu pai conquistou tudo isso porque foi forte também. E hoje a força deles faz com que outros possam também
serem fortes também. Então a força é sem dúvida uma ferramenta que é indispensável aí, né, para os cristãos, para mim, para você, né? Se você quer conquistar a sua família, conquistar a sua casa, conquistar a sua vizinhança, conquistar as almas que estão nesse lugar, precisa haver força em nós, né? E é algo que não é extraído do nada. Uma pessoa que fica forte, ele precisa ir para fisicamente, ele precisa ir para a academia, né? E lá ficar exercitando os músculos, e exercitando, e exercitando, e exercitando. Quando tu olha ali, não aparece nada de início, e nem na segunda vez não aparece nada, e nem na terceira vez não aparece nada, e nem na quarta vez não aparece nada. Aí quando ele está um mês lá na academia, já está batendo foto, né? E fazendo pose, né? Porque está mostrando alguma coisa, né? Apareceu um sinalzinho ali, né? Alguma elevaçãozinha veio, né? E a gente diz, que legal, né? E daí um ano depois tu vai ver ali destacando aqueles grandes músculos, né? Mas por que se destaca? Porque ele acreditou que aquilo iria acontecer, mas a princípio não aparecia nada, né? E ele precisou usar força e continuar, porque ele acreditava que aquilo o corpo iria mudar, né? Iria melhorar, né? Então, sem dúvida, é indispensável para mim, é indispensável para você que na minha vida de conquista eu preciso ser forte, né? E não é uma força física, mas uma força interior que eu preciso usar para acreditar naquilo que Deus me disse, né? Nesse lugar aqui Deus falou algo e eu preciso puxar essa força interior para acreditar naquilo que Deus falou e não naquilo que está ao meu redor. Se olhar aquilo que está ao meu redor, eu paraliso, eu paro, né? Mas se olhar para que Deus falou, então eu puxo de dentro de mim uma força interior, porque Ele acreditou em mim quando ninguém acredita, né? Então, é isso. Eu lembro que nós fomos no juiz, dissemos para o juiz, né? O que ele tinha aprendido, meu pai, né? E a minha mãe falou isso para ele. E ele falou, não, só para dar uma ensinadinha nele, porque ele desobedeceu a lei, mas quando der a audiência eu vou soltar ele. Daí eu falei, então tá, quando der a audiência, ele deu a data, era 30 dias, então o pai ia ficar. Quando chegou no dia da audiência, o juiz faz uma pergunta para ele, né, na sala de audiência, e diz assim, se eu derrubar todos esses prédios que tu construiu, o que vai ser dessa gente que está lá, né, que comprou esses apartamentos? Ele disse, se derrubar, eu construo tudo de novo. E o juiz era uma lei, né? E aí o juiz mandou prender de novo, né? E daí ele ficou mais 36 dias, além daqueles 30, e eu e a minha mãe não entendemos, porque a gente estava pronto para levar ele para casa. E a gente voltou lá no juiz e queria entender por que o senhor não disse que é só mas ele não está pronto ainda. Não está pronto como? Está muito orgulhoso. Por quê? Aí ele contou essa história que ele disse que se ele derrubasse, ele ia construir tudo de novo, né? Porque dentro dele tinha uma força. Então, a força é dentro da gente, né? No interior. Então, uma pessoa que tem essa força, ela é indesistível, ela não para, né? Pode acontecer 500 mil coisas, ela não vai parar, porque dentro dela existe uma força. Por isso que ela conquista, né? Então, hoje esse juiz não está mais na cidade, mas meu pai continua lá na cidade, né? E os prédios continuam lá na cidade, e enfim, né? Ele ainda continua sonhando em fazer prédio, mas enfim, né? Não precisa mais, porque outros já estão fazendo, graças a Deus, né? Porque foram muitas lutas, mas eu estou falando, o que eu quero falar é de uma força de dentro da gente que precisa ser extraída naquilo que Deus fala, né? Deus falou, quem está falando é o dono do mundo. Quem está falando é o que controla o mundo, é o que controla todas as coisas, inclusive a minha vida, é o que sabe o meu dia, o meu fim, e o que sabe o meu começo, que determinou o meu começo. E eu preciso acreditar mais nele do que em qualquer outra coisa. E para nós é difícil acreditar naquilo que a gente não vê, né? Mas por isso que eu preciso ser forte, para poder crer, né? Então o fiel é aquele que crê e aquele que não desiste. E ele vai conquistar se ele for forte. Se ele não for forte, ele não conquista. Essas
pessoas que esse menino trouxe para a igreja, para a escola de líder, na verdade, né, eles receberam na frente dele, mas eles não foram fortes para ficar no lugar onde ele está, né? E quando nós olhamos, ele que não recebeu nada nesse tempo, né, depois recebe mais do que aqueles que receberam antes dele. Por quê? Porque ele foi mais forte do que eles, então ele conquistou mais. Então a conquista não vem do quanto tu faz agora, a conquista vem do quanto tu persevera forte, né? Independente disso. E Deus estava ali testando a força dele enquanto estava ungindo os outros, enquanto estava abençoando e abrindo porta para os outros, né? Testando a força dele, se ele ia ser forte, quando ele não tem, se ele ia continuar crendo no Deus que o chamou. Entende? E então a palavra de Deus fala aqui para o Josué para ele se esforçar, né? O Senhor não estava exigindo de Josué apenas essa força física, mas uma força interior. Deus está exigindo de mim, de você, essa força interior, um homem fortalecido lá no seu interior, né? Ele vale muito mais do que um monte de músculos, né? Então, pode ter gente muito forte que pode levantar isso aqui, o dedo, né? Hoje eu estava olhando aquele caderninho lá do encontro, que está dizendo, o Hulk está dizendo para o guri, né? Eu sou o Hulk, né? E o guri diz, eu sou filho de Deus, né? Então, ali eu estava olhando, mas o Hulk é muito maior do que ele, está por cima dele, né? Mas não diminui ele dentro dele. Ele está menor, mas o que ele acredita que ele faz com que ele seja forte o suficiente para conquistar aquele o que não vai parar ele, né? Porque ele sabe quem ele é e quem o chamou e o nome de quem que ele leva é de quem deu para ele, né? Eu não sei se eu estou conseguindo fazer com que vocês compreendam, né? Então a gente vê que existia uma terra aqui prometida para o Josué, para o Caleb, para o povo de Israel. O coração do povo se derreteu, mas o coração do Josué continuou ouvindo o que Deus estava dizendo. Mas Deus teve que repetir para ele, para que ele pudesse entender que não haveria conquista se não houvesse força e se não houvesse também coragem. Então não vai haver conquista se não houver força interior. Não vai haver conquista se não houver força interior. Não é a força dos músculos que Deus está exaltando aqui para o Josué, é a força interior, né? Se a gente for olhar, não é a força. Por que Deus manda 10 pragas ali, né, no Egito? Para fazer com que o Moisés se tornasse indesistível ali, né, perseverante, né? Porque o faraó, a Bíblia diz que Deus endurece o coração do faraó. Não foi o diabo que endureceu o coração do faraó, foi Deus, né? Para fazer o Moisés uma força interior, porque ele já havia desistido no passado. No passado ele já havia fugido, ele já havia sido alguém que não tinha enfrentado, né, o faraó. E agora ele tinha que enfrentar o faraó, e não uma vez, mas 10 vezes, né? E 10 vezes ele tinha que acreditar em Deus, e 10 vezes ele tinha que falar com o faraó, e 10 vezes ele tinha que não ficar com medo do faraó, né? Mas medo daquele que falava, né? Entenderam? Então é tremendo, né? Não sei quanto que vocês estão entendendo isso aqui, mas para mim está sendo extraordinário, porque era uma força interior que tinha que nascer de dentro dele, né? Ele já estava comendo lá na sarça ardente, só de pensar no que ele ia ter que fazer, ele já dizia para mandar outro. Mas quando chega ali, ainda Deus, em vez de Deus fala que vai libertar e não liberta, aí manda outra praga e não liberta, e 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 manda outra praga, e assim por 10 vezes, né? Ali Deus não estava trabalhando com o povo, nem com o faraó, Deus estava trabalhando com o Moisés, trabalhando dentro dele uma força, né? E era essa força que Deus queria que o Josué adquirisse aqui, né?
porque o Moisés teve que se fortalecer ali. E a força interior veio na persistência que ele tinha tido, não no quanto ele acreditava. Nós somos 600 mil, a gente vai dar um pau nesse farol aí e vai amassar a cabeça dele. Não tinha nada a ver com isso, né? Até eles ficaram com medo, né? Porque o farol tinha seus cavalos e cavaleiros, né? Ele tinha que ser forte ali no seu interior, naquilo que Deus havia dito, né? Então, a outra coisa, né, que eu preciso para mim poder ser uma conquistadora, um conquistador é ser corajosa, né? Ser corajoso. Então, o segredo de um conquistador também, além da força, é ser corajoso, corajosa, né? Porque não adianta só você ter essa força interior se você não bota para fora ela, não verbaliza ela, né? Não tem atitude com relação a essa força, né? Então não adianta ser um cara cheio de músculo, na hora de levantar um pneu, ele quer pegar uma pena, né? Não vai enrolar, né? Meu Deus, que vergonha, né? Eu lembro, né? Estava falando isso pro Marrom em casa, né? O Marrom estava na casinha dele e daí, de repente, eu fui na lavanderia e passaram 3 ratos, assim, né? 3 ratos dentro da lavanderia e ele ali deitadinho só olhou, deu uma olhadinha, botou a cabeça para fora e voltou para dentro da casa e falou: não, pelo amor de Deus, né? Eu não acredito que a gente dá ração, bota uma casinha, lava os cobertores, né? Cuida desse cachorro e tu Marrom fica olhando isso, não faz nada. Para que ser um cachorro se não é para fazer nada? Só para comer, para dormir, né? Para ser isso? Tu tem que mudar, meu filho, tu não pode ficar desse jeito, né? Então, a gente fala isso com o cachorro, porque a gente fica indignado com o cachorro que vê um rato e não faz nada, não levanta para poder, pelo menos, né, defender a casa dele. Então, se ele não quer defender a nossa, né, mas não fez nada. Então, isso já me deixa indignado. Imagina a gente ver uma pessoa cheia de músculo, né, que fica ali e não faz nada, né, quer levantar uma pena, né, não quer levantar nem um pneu, não quer levantar nem um prato, né, da comida. Então, é coisa para ficar indignado. Precisa ser alguém corajoso, alguém forte. Não, mas só que não tem gato, né? Quem não tem cão, caça com gato, né? Quem não tem gato, caça com cão, né? O importante é que alguém caça, né? Não importa. Então a gente... Ditado meu. Então a gente entende que dá pra ficar doido, não dá? Então ele teve que levar um sermão ali de uns 10 minutinhos, 5 minutinhos ali, né? E eu falando bem brava com ele, porque eu não acreditei que ele estava fazendo aquilo ali, né? E daí, claro que a Bebel disse, ela ia fazer alguma coisa, né? Mas certo que estava esperando pelo Bebel, né? Então, e às vezes não fica esperando pelo outro. E não tem que esperar por ninguém, tem que extrair essa força de dentro do teu interior, porque todo mundo ouve a mesma palavra, né? A palavra é para todos. Amém? Mas não é todos que vão ser fortes. Não é todos que vão ser corajosos, né? Então, o grande segredo de um conquistador é a coragem, né? Todos os grandes conquistadores da história foram homens e mulheres corajosos. A gente fala da Débora, né? A Débora foi uma mulher corajosa, né? O Baraque lá, o cara o general lá da guerra, ele disse: eu só vou se tu fores, né? Ela era só uma profetisa, né? Mas teve que se tornar uma general junto com ele. Por quê? Porque ele viu dentro dela essa força interior. Ele olhou para os músculos da Débora e disse: tu está parecendo uma musculosa, tu fez bastante academia, vai dar um pau lá no exército inimigo. Não, ele viu a força interior que ela tinha. Ele tinha uma força física, mas não tinha a mesma força interior, a mesma coragem, né, que ela tinha. E ela foi uma mulher corajosa. E a partir daquela coragem, eles venceram. Por que ela foi corajosa? Porque ela ouviu a voz de Deus. Ela não olhou para o inimigo, olhou para o que Deus havia dito, né? Então é isso que importa. Então ser alguém corajoso, né? A gente olha também para o Gideão, né? O Gideão, meu Deus, eu não sei. A gente fala dele, né, que ele era medroso e tal, mas eu não sei se eu com 300 homens iria conquistar, né? Talvez sim, né? Não sei. A gente acha que não, né? Que Deus não precisa me dar uma prova dessa em nome de Jesus, né? Mas a gente fica olhando, né? Eu lembro que a gente foi marchar uma vez na Itajuba, no Barra Velha, no 7
setembro, e teve um ano que a gente, primeiro ano, nós era só um punhadinho de trigo, uma igreja muito pequena, e aí teve no primeiro ano, Deus nos deu 21 pessoas, né? No segundo ano, daí eu pensei, bom, agora vai ter uns 30, 40, né? Aí foi só 12. Eu, meu Deus, que vergonha, como é que nós vamos marchar só com 12, né? E não tem problema, né? Deus testou a gente ali que a gente marchou. No terceiro ano, nós estávamos com 40. Tem uma igreja de Joinville junto com a gente, né? Lembra, Danilo? Trouxe lá as bandeiras, trouxe lá gente vestida de verde e amarelo, né? E azul, ternos, né? E eu digo, meu Deus, que coisa linda. Ficou uma marcha maravilhosa. Mas por quê? Porque Deus viu a nossa fidelidade, a nossa coragem, né? Uma coisa é tu ir com toda a igreja, outra coisa é tu ir só com 12, né? Diante de uma multidão e defender a bandeira, declarar que Jesus é Senhor daquela cidade, né? Então o Gideão, ele foi assim corajoso, né? E quando faltou coragem para o Saul ali, né, no exército, Deus levanta ali quem? O Davi, né? O Davi se levanta com coragem, né? O que destaca Davi? A coragem dele, ele conquista ali, né? Tanta coisa por conta disso. E a terceira coisa que eu quero falar, que a gente seja orientado pela palavra de Deus, que foi como Maria aqui, né? A música que foi cantada, que a Maria, ela escolheu a melhor parte, ela tinha uma orientação para servir, né? O diferencial não está em quanto tu serve, claro que o que serve ama, mas se tu não tiver, tu não adianta tu amar, servir, se não tiver orientado pela palavra de Deus, não vai vingar aquele serviço ali, né? Tu vai te estressar, tu vai te decepcionar, tu vai te frustrar, né? Então, o que acontece? Às vezes, mesmo orientado pela palavra de Deus, a gente se frustra, se decepciona. Por quê? Porque a gente está colocando expectativa nas pessoas. E Deus não está colocando expectativa nas pessoas. Deus, ele simplesmente disse e a gente tem que colocar expectativa em Deus. Se não deu, não deu. Se deu, deu, né? O Jonas ficou frustrado, ele obedeceu a Deus no final, mas ficou frustrado. Por quê? Porque quando ele vai ali, ele se decepciona, porque Deus disse que ia destruir, destrói e tal, ele fica decepcionado ali, né? Porque Deus não destruiu, não fez o que falou que ia fazer. Então, a gente fica olhando para o Jonas ali, e às vezes Deus nem vai fazer aquilo que ele falou que ele vai fazer, porque de acordo com a resposta que as pessoas dão, Deus também vai mudando, né? Porque Deus é um Deus de misericórdia, graças a Deus. Por isso, né, o que importa é que eu seja orientado pela palavra de Deus. Então, eu preciso ser forte, preciso ser corajoso e preciso ser orientado pela palavra de Deus. Então, aqui, o Josué, ele se torna um conquistador porque ele obedece a Deus, ele se torna forte, né? Uma força interior, porque ele já era um general de guerra. Ele se torna corajoso, não só corajoso para bater boca, mas corajoso no sentido de atitude, né, naquilo que Deus falou, então eu estou dentro, né? E ele é orientado pela palavra que ele medita, a palavra de dia e de noite, a Bíblia diz aqui, né? Deus orienta ele para ele ter sucesso, conquistar e prosperar, ele precisava meditar na palavra, ele precisava saber o que Deus estava querendo, o que Deus estava dizendo, aonde Deus estava apontando. Nem todos os caminhos que eu considero certos, corretos e de Deus é o que Deus quer naquele momento, né? Às vezes eu gosto de falar bastante disso. Às vezes ali a Marta estava fazendo ali um jantar, né? E eu não sei vocês, mas eu me irrito muito quando eu invento de fazer muita coisa. Eu fico muito cansada, né? Quando eu vou fazer aí a maionese, que é a coisa que eu mais gosto, daí eu já estou irritada, porque eu fiz a carne, fiz a salada, fiz o arroz, fiz não sei mais o que, fiz não sei mais o que, minha farofa, aí tem que fazer o que, mas não sei o que, eu vou fazer a maionese e eu já estou cansada. Daí eu já começo a ficar irritada. Por quê? Porque eu inventei de fazer muita coisa. E às vezes o que Deus quer não é muita coisa, ele só quer comer aquele arroz com ovo, né? Coisa simples, eu só quero comer um pão com café, né? E a gente quer botar a manteiga, a margarina, o requeijão, a maionese, o queijo, o presunto, a mortandela, não sei o que, e Deus não quer tudo isso, ele quer uma coisa. Se eu sei o que ele quer, eu não vou precisar botar tudo isso, eu vou botar uma coisa que ele quer, né? E às vezes é isso. E
E ontem eu lembro que a gente fez lá em casa feijão, ovo, arroz, né? E a farofinha. E o meu marido é um chato para comer, né? E aí ele comeu aquilo e ele disse, meu que gostoso que tá. Meu que bom. E eu sei que o feijão estava duro. Mas mesmo assim ele disse que estava muito bom, que estava gostoso. Porque ele estava com fome. Então quando está com fome, qualquer coisa fica bom, não é? Então assim, por que eu estou contando isso? Para poder entender que nem sempre o que a gente quer fazer para oferecer é o que a pessoa quer receber. E Deus, às vezes, Ele não quer receber tudo que eu quero fazer para Ele. Ele quer receber só aquele cafezinho com leite, um café sem açúcar, né? Eu lembro que chegou uma visita lá em casa e disse, puxa, que chata, né? Todo mundo faz café, eles querem tomar café, eles querem pedir café, eu não fiz café, botou açúcar. Daí ela assim, tem açúcar? Daí eu falei, tem. Daí ela falou, então eu não quero. Puxa vida, já fizemos café, né? Aí ela não queria porque não tinha açúcar. Eu falei, quer que eu faça um outro? Eu quero. Eu falei, não acredito. Não falei com educação, né? Aí lá fui eu fazer outro café, né? Aí eu disse, quer com leite? Por que eu tinha que perguntar para elas quer com leite? Porque eu já sabia que antes eu não tinha perguntado. Então eu tenho que fazer de novo. Ela quer com leite, né? Porque se eu levo sem o leite, eu ia ter que voltar para fazer também com leite. E aquilo ia me irritar, né? Ia dizer, puxa. Então, às vezes, quando pergunta para Deus, né, o que Ele quer, tu não vai se irritar, não vai se incomodar, vai ser leve serviço. Ele vai fazer exatamente o que Ele quer, não vai precisar ficar fazendo 2, 3 vezes, repetindo o serviço 2, 3 vezes, né? E, enfim, né? Então, agora que eu já conheço ela, eu já sei como que é o café dela e como que é o café do marido. Do marido dela com café e o dela sem café, né? Então, não é diferente. Então, a gente precisa consultar a Deus. Então, eu preciso ser orientada pela palavra de Deus. Amém? Para mim poder me tornar uma conquistadora. Então, fiel é o que conquista. Fidelidade é conquista. Amém? Conquista é para quem é fiel, para quem foi fiel. E para mim conquistar, eu preciso ser forte, corajosa, ou forte, corajoso, né, e orientado pela palavra de Deus. Amém? Amém. Então, os conquistadores precisam ter, vamos repetir comigo, força, coragem e ânimo. E muita orientação da palavra de Deus. Aí vai ter sucesso, né? O que tu está fazendo? Tu está sendo orientado pela palavra de Deus? O que tu está fazendo? Tu está sendo forte, uma força interior? O que tu está fazendo? Tu está tendo coragem? Então, continua, fica firme, porque então tu vai ter sucesso e vai prosperar. Às vezes não está prosperando agora, entendeu? Que é a história desse irmão que eu falei. A prosperidade dele estava guardada para um tempo. Enquanto isso, Deus estava vendo quando ele estava sendo forte. Com Moisés, a prosperidade, o sucesso dele estava guardado para um tempo. Enquanto isso, Deus estava testando ele com as pragas, né? Jesus, a prosperidade dele estava guardada para um tempo, né? Enquanto isso, Deus estava testando ele ali, né? Então a gente também é assim, né? Então a gente vai ser bem sucedido. Às vezes essa irmã, né? Estava falando, a prosperidade dela estava guardada para um tempo, enquanto isso Deus estava testando ela no tempo do Covid. Talvez se eu botasse eu para ser líder de jovem no tempo do Covid, eu não sei se eu ia lá para a igreja pregar para as paredes, né? Não sei. Tu ia lá para a igreja pregar para as paredes? Talvez eles não, é época do Covid, é época de ficar em casa, né? É para todo mundo ficar em casa. Essa é a ordem. Ela não quis ficar em casa, ela quis ir para a igreja, né? Então, assim, ó, ali Deus viu. São coisas que ninguém viu, que ninguém sabe, né? Que ninguém pensa, mas que Deus viu, né? Esse irmão, né? Ele levou todo mundo ali para a escola de líder, se tornaram líder antes de se formar. E ele ficou boiando, né? Então a gente fica pensando. Eu lembro que, eu vou encerrar com isso. Eu falei eu ganhei meu irmão para Jesus, levei ele para a igreja, e aí chegando lá na igreja,
do obreiro, e eu não fui ungida nada, né? E a minha irmã me veio para a igreja, ela já foi, há 13 anos, já estava cantando no IBEC, e eu nada, né? E pegava o meu chevette, botava ali 10 dentro do chevette, meu chevette andava assim, e levava tudo para a igreja, né? Eles tudo tendo destaque e eu nada, né? E eu, meu Deus, será que o pastor Salles não me enxerga? O que acontece, né? Não pensava tudo essas coisas. Mas daí, logo eu casei, né? E o bispo, cheguei na sede, e o bispo já me ungiu obreira, assim, me conhecia, né? E aí eu pensei, puxa, né, Toninho, por que será que o pastor Salles não me ungiu obreira, né? Aí o Toninho falou, por causa das tuas roupas. Realmente, minha roupa era depravada, né? E sim, faz todo sentido. Porém, eu ficava pensando, por quê? Porque Deus estava me guardando para outro tempo, não era para aquele tempo, né? Ali era o tempo deles, né? Deus testar eles ali e tal. E eu estava colocando, vendo em mim quanto de força eu tinha, quanto eu ia continuar, né? Quanto eu ia ser corajosa e quanto eu ia ser orientada pela palavra de Deus aqui, né? Então, isso tudo faz a diferença para nós. Deus já deu a minha hora? Já deu, né? Já deu? Senhor Jesus, eu quero orar, Senhor, para que o Senhor traga sobre a nossa vida força, coragem, Senhor, e orientação pela Tua palavra. Que a gente não saia deste lugar, Senhor, sem receber daquilo que diz a Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor não reúne o seu povo em vão, tem um propósito, o propósito dos céus, meu Deus, que se concretize na nossa vida hoje. O Senhor nos reuniu aqui para trazer uma palavra como essa. E hoje eu declaro que saia deste lugar, Senhor, cada um de nós saiamos desse lugar fortalecidos em Ti, na força do Teu poder, saiamos corajosos, Senhor, e orientados pela Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, abençoa este lugar, esta casa, meu Deus, em nome de Jesus, guia e dirige as nossas vidas. Obrigado por esta palavra, Senhor, eu muito me emociono, eu muito recebi, Senhor, através de tudo que o Senhor ministrou nessa palavra. O Senhor nos surpreende. Talvez se nós não tivéssemos a oportunidade de estar aqui, nós não conheceríamos essa palavra e a forma como o Senhor trabalhou em tudo e em todos, como no Moisés, como em Jesus, como no Josué e como também na vida desses irmãos, Senhor, que o Senhor trouxe a memória e também, Senhor, nas nossas vidas. E hoje eu quero te adorar por tudo que o Senhor começou a fazer e está fazendo. Quero também agradecer ao Senhor pela vida do meu esposo, Senhor, que é um homem forte, Senhor. Quando ele vem ministrar aqui, eu geralmente não o acompanho, mas quando eu venho, Senhor, ele sempre é forte para poder me apoiar, Senhor, e para poder, Senhor, me acompanhar e senta para me ouvir, Senhor. Eu quero te adorar, Senhor, que o Senhor faça. Obrigado pela força que ele tem, obrigado pela coragem, Senhor, e pela credibilidade que ele dá ao Senhor, meu Deus, e naquilo que o Senhor fez na minha vida, através da vida dele. Nós te louvamos pela vida da pastora Bárbara, abençoa ela, obrigado pela força que ela tem, Senhor, de vir da casa dela, com o neném dela, Senhor, abrir essas portas, limpar tudo, meu Deus, e aqui cultuar ao Senhor com gente ou sem gente, entendendo que o Senhor está aqui recebendo essa adoração e essa celebração. Obrigado por esta casa, pela vida, Senhor, dos teus filhos que ofertaram esta casa para este propósito. Também quero te agradecer por estes vizinhos, Senhor, que estão escutando essa palavra. Abençoa eles e o Senhor dê a eles, meu Deus, aquilo que o Senhor desatou neste lugar hoje. Força, coragem e orientação pela palavra. E tudo que estiver travando a vida deles, no seu lar, na sua casa, Senhor, pedindo eles de te adorar, de buscar a tua face, caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe esses vizinhos, abençoe essas casas, abençoe essas famílias. Coloca as tuas mãos poderosamente ali e age e reage na vida de cada um deles, Senhor, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Obrigado, Jesus. Amém, queridos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta tarde. Obrigado pela tua palavra, Senhor, pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor
de engrandecer o Senhor e de poder ouvir também a tua voz. Oramos pedindo que o Senhor abençoe teu povo, abençoa teu povo, Pai, abençoa esta casa, pastor Carlos Júnior, pastora Bárbara, Noa, esconde eles debaixo da tua mão, continua os abençoando, os fortalecendo, honrando o teu nome e a tua palavra na vida deles. Obrigado pela palavra também. O Senhor usou a vida de Suzy para nos ministrar, que o Senhor continue se derramando de forma sobrenatural na vida dela, dando a ela espírito de sabedoria, de revelação, para que ela toque o coração do teu povo, levando o teu povo a fazer a tua vontade. Nós nos colocamos diante do Senhor, cremos de todo o nosso coração que o Senhor é fiel para cumprir cada palavra dita, Pai, a respeito desta casa, deste lugar. Obrigado, Espírito Santo, nós trazemos a memória e pedimos ao Senhor que cumpra a tua boa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.